Então, mas aí eu quero dizer o seguinte. Antes de qualquer coisa, pô, o Abel Ferreira na seleção brasileira, eu não tô nem aí, eu não torço pra seleção brasileira. Você sempre falou isso. Não, mas Há muito tempo você fala a isso. seleção brasileira, pra mim, é um time de futebol. Exato. É o time da CBF. Eu torço pro time que eu gosto mais, daquele momento e tal. Desde 74, o time da Holanda, aquela coisa encantadora e tal. Por exemplo, eu torci, pro 82, pro time do Tele, porque eu era amigo dos caras todos. Então eu fui no avião com eles. Naquela época a CBF era tão pobre que ela tinha que dividir você pagava a passagem para pagar o... Você tem avião fretado. Você tinha que vender metade pro conseguir gente pra ir. Ou seja, eu tava no avião, mas paguei. Minha empresa, né? Pagava tudo. E eu tinha um raminho de café numa camisa, não tinha nada. E aí, eu torci pra aquele time, eu torci pros caras, torci pros amigos, torci pro... Eu falo sempre, os caras falam assim, pô, pra que time você torce? Depende. Por exemplo, eu torci muito pro time da Democracia Corintiana. Quando eu fui pelezista, todo cara da minha idade é pelezista. Nasci pelezista. Minha família é uma família de São Paulinos. Mas você torcia pro São Paulo quando criança? Aí a minha família me empurrou pra isso. Eu sou tão velho, cara. O Supercampeonato de 59 foi em 60. Foi o primeiro jogo que eu vi numa TV que era a única do bairro. E todo mundo torcendo pro Palmeiras. Na Penha, sei lá Flávio? por quê? Na Penha. Penha é pra fazer status. Tá, É mais pra lá. tá bom, mas tá na grande Penha, vamos dizer assim. Na zona sul da Era Penha. aquela TV, antes da TV, viu, seu mano, que você colocava aquele negócio colorido pra dizer que era colorido. era colorido. Tinha Você põe um chuvisco. papel celofane, O cara você subia no telhado e colocava bombril pra mexer. Era tudo assim. E eu assisti o jogo lá e o Santos perdeu. Aí os caras, vai, moleque tonto, não sei o quê, e tapa. O cara louco pra dar tapa na cabeça de moleque. E aí, só tem que torcer pro São Paulo. E eu entrei nessa cascata deles. Aí o São Paulo. Passou 13 anos E sem o ganhar Santos campeonato. ganhando tudo. E eu, aí também você não pode passar recibo, né? É, claro. Quando é que eu fui mudar? Quando eu comecei a conhecer o São Paulo por dentro. E isso foi quando? Putz, eu teve um momento assim que eu cheguei no São Paulo e falei, nossa, isso aqui é legal demais. Basicamente foi o dia que o Juvenal Juventus ganhou a eleição do Antônio Leme Nunes Galvão. Aquilo foi o fim da picada. Você tirar quem você tirou e colocar quem você colocou, aí realmente eu falei, não dá. Não é isso aqui que a minha família ajudou quando o São Paulo era um time miserável lá. Minha família fazia quermesse, doava o dinheiro da quermesse pros caras e tal, não sei o quê. Então, a minha família dava dinheiro pro São Paulo, não o São Paulo, não tinha dinheiro pra nada, tá? O São Paulo não tinha dinheiro pra nada. E eu falei, não é pra isso que a minha família fazia sanduichinho e vendia na quermesse pra doar. E aí o São Paulo virou o que virou. Aí você fala, mas com esse período ganhou um monte de coisa assim, mas demora pra você destruir. Vamos supor que o Palmeiras hoje começa a fazer bobagem. Tem uns 5, 6 anos ainda que vai funcionar. E aí o São Paulo vira possessão de Juvenal Juventus. Aí ferrou tudo. Aí virou essa situação. Abandonou o coração. E eu, quando era criança, eu morava em Campinas. Meu pai era gerente da Quibon de Campinas e eu morava lá. E Campinas era tão longe naquela época que meu pai teve que uns 2 meses antes para alugar dessa, a casa. Continua sendo a mesma distância. Tá bom. Mas é que São Paulo cresceu. Tá bom. Uma estrada de uma via só, então quase que não era asfaltada, era longe pra caramba. E aí, quando eu cheguei lá, meu pai já era ligado à Ponte Preta, sei lá por que raios. Ele era. E me levava. E aí eu tinha simpatia pelo time e tal, não sei o quê. Aí voltei a rotina de São Paulo e tal. Aí quando eu volto, aí eu fiquei amigo do Renato Silva, que você conheceu Não sei se chegou a conhecer, trabalhar com ele. O Renato Silva era um repórter de Campinas que veio trabalhar na Record. Ficou amigo da gente e tal. Ele era uma figuraça. E ele era muito ligado à Ponte. E eu contei pra ele a história da Ponte Preta. Ele me levou de volta pra lá. Aí eu comecei a me envolver e tal. Passei a torcer pra caramba, ir lá atrás e tal. Porque o São Paulo tava... E até hoje eu tenho uma certa simpatia. Se bem que também já meio que... Depois que a Ponte perdeu a chance de virar Red Bull, eu pensei assim... é aquela coisa... A Red Bull bateu na porta da Ponte? Não, eles alugavam o campo da Ponte, né? Sim, mas eles bateram direto não sei como é que foi. Mas tá lá, não, Portuguesa, tentaram Juventus. Teve o Audax aqui, Pão de Açúcar, né? Não, teve um monte de coisa. Aí, eu falei, caramba, quando você tá perto de gente que pensa pequeno, você começa a pensar pequeno também. Lógico. Eu não penso pequeno, eu penso muito grande, sempre. A vida inteira eu fui assim. Não sou metido a besta, mas eu penso grande. Penso grande. Então o cara fala assim, E é verdade, quando eu saí da Gazeta, como é que foi sair da Gazeta? Eu tava num lago legal, bacana, um lugar gostoso, um pessoal bacana, respeitável, pagando em dia, tudo certinho. E era uma lagoa
agradável, eu estava numa zona de conforto. Quando eu saí de lá, eu percebi que eu tenho um mar na minha frente. Agora eu tô nadando no mar, velho. Não é lagoa, não. Agora eu tô fazendo a minha vida, eu tô cuidando das minhas coisas, sem nenhum problema. E com todo respeito a tudo que eu já vi em todas as emissoras. Você ficou quantos anos lá, Flávio? 20. 20. Aí você começa a falar, puxa vida. Aí você começa, vou fazer um podcast, fazer do meu jeito, vou fazer uma outra. Tô fazendo um monte de coisa. Daqui a pouco começa a aparecer tudo. Aí você fala, caramba, faço os meus horários, eu quero viajar, eu viajo, vou... Tudo certo. O que eu vivi, tá vivido. Não me arrependo de passado, também não vivo dele. Mas porque eu sempre penso grande. Eu saí da lagoa, vou pro mar. Agora a ponte, ela quer ficar pequena, fique pequena sozinha, eu não vou junto. Então, larguei. Não sei como tá, como não tá. Larguei. Sou muito campeã assim. Aí da Série A2 agora. Mas eu não acompanhei praticamente nada. Final foi com o Novo Horizonte. Aí o que eu começo a fazer? Silvio Luiz, um mestre. Silvio Luiz falava assim, aprende uma coisa, torça pelos seus amigos. E eu faço muito isso. Então, por exemplo... Quem são seus amigos hoje? Eu não tenho a menor simpatia pelo Fluminense, mas torci feito louco pro Fernando Diniz. E não sou amigo... Agora sou. Mas, na verdade, eu não era amigo do Fernando Diniz, era amigo da mãe do Fernando Diniz. Até pela compatibilidade de idade. Ela é uma senhora, infelizmente morreu, tão espetacular, gente. O Fernando, ele é de uma família muito humilde mesmo. E eram 7, 8 irmãos. Como é que eu conheci a mãe do Fernando? Mas essa história eu tô curioso. Pois é. Tinha uma menina que fazia estágio comigo, o senhor Mano sabe, no Mundo da Bola. Tinha um monte de estagiários lá. E uma delas era a irmã do Fernando. E aí elas faziam festa na casa dele. Aniversário, vai todo mundo na casa de um. E aí o Fefon, o Everaldo Marques, um monte de gente que começou lá com a gente, Felipe Motta e tal. Aniversário, vamos lá, vamos fazer e tal. E aí um dia teve uma festinha na casa do Fernando. Esse foi o dia que eu conheci ele pessoalmente. Ele era jogador na época. Ele era jogador. A festa era da menina, que era irmã dele. Da irmã dele. E aí conheci a mãe dele, ela começou a conversar comigo. Nossa, sabe? E aí depois disso eu fui visitar algumas vezes, ela ficou doente e tal. O pai dele morreu, eles eram crianças. A maioria, que o Fernando era muito criança. E ela começou a fazer pão de queijo e vender em bares, de bar em bar, para sustentar a família. Olha. Uma pessoa enorme, né? São aqueles heróis que a gente não consegue. Uma pessoa assim, de uma admiração. Você ouvia a história dela. Mas ela não falava aquilo com tristeza. Ela falava, não, eu consegui, ó, tenho até uns... Com orgulho, claro. E tal. Uma coisa linda. Você fica fã daquela pessoa. Fã. E com tudo isso, ainda ela adotou uma criança. Nossa. Coisa linda, cara. Uma coisa assim, espetacular. Pra virar filme isso aí. A família... Aí eu fiquei... E claro, quando o Fernando entra, você vê a emoção da mãe. Eu tô torcendo porque eu sei que a mãe dele vai ficar feliz. Aí o Fernando começa a conversar, ele era muito amigo do Bruno. O Bruno fazia Série B, eles conversavam... Bruno é o seu filho. Meu filho, Bruno Prado. Bruno Prado. E aí você começa a ficar Trabalha na Rádio Jovem Pan. Isso. Você começa a ficar mais próximo do cara e entender as coisas que o cara faz, a ideia do cara. Então, hoje eu me considero amigo dele. Que legal. E aí eu torço pelo meu amigo. Mesmo que no Fluminense. Que é um time que eu não tenho a menor admiração. Que já me processou 2 ou 3 vezes e perdeu todas. E teve aquele negócio com a Portuguesa. Mas por causa dos rebaixamentos? Sim, por causa do agora Portuguesa. Eles te processaram o clube? E perderam. Oficialmente? E perderam. Perderam. Então eu não respeito nem o Fluminense nem a Portuguesa. Não respeito nenhum dos dois. Nem a Portuguesa? Não, claro que não. Claro que não. Ué, não tem um negócio desse sem dois. Então eu não respeito. Eu não respeito. É português e tal. Por mim... Mas qual foi o motivo do processo no papel lá? Porque eu falei que fizeram... Que teve acordo. Esse esquema e tal. Eu não lembro como é que foram as palavras. E eles entenderam que foram palavras ofensivas e tal. E tá no direito deles também de processar. O meu problema não é o processo. O meu problema é tudo isso que aconteceu. Aquela história dele subir sempre através de tribunal. Então eu nunca gostei, eu não gosto disso. Não acho legal. E curiosamente, essas histórias que eu nunca contei pra ninguém. Eu sou o Flávio Prado usurpador, né? O verdadeiro Flávio Prado era o meu tio. Eu sou Flávio Corrêa do Prado Sobrinho. O verdadeiro Flávio Prado era o meu tio. O Flávio Prado original era doente pelo Fluminense, sabe Deus por quê. E era aqui de São Paulo. Era da Penha. Lá não tem nada a ver, né? Naquela época tinha negócio da Rádio Nacional, que ela passava. Sim. E ele fazia barbaridades. Eu não conhecia esse meu tio. Ele fazia barbaridades, ficava subindo em rádio para ouvir o jogo do Fluminense. Sabe Deus por quê. E eu nunca me biquei com o Fluminense. Então, eu não torço pro Fluminense, eu torço pro Fernando Diniz. Como? Se você não torceu pro São Paulo, os outros anos, torci, quando o Fernando Diniz estava aqui. Dia que ele entrou, comecei a torcer, dia que ele saiu, comecei a torcer com ele. Semifinal do Campeonato Brasileiro de 1976, Corinthians e Fluminense, no Rio. Você torceu pra quem? Corinthians, era ainda uma parte do... Eu contei essa história outro dia, lá na Placar TV. Os caras, imagina, não sei o que lá.
Naquela semifinal contra o Corinthians e Fluminense, todo mundo torceu pro Corinthians. Claro. O palmeirense torceu pro Corinthians, o São Paulino. O palmeirense eu não sei. Mas torceu. Flávio, eu me lembro, Foi eu tinha bonito amigo. aquilo, Foi foi muito, legal. foi comovente o que aconteceu. Com a democracia corintiana. Quem tinha um mínimo de noção política torceu para aquele time. Não, mas eu acho que essa questão da política, tudo bem, cada um tem seu... É que nem religião, cada um tem seu... Claro, tudo Mas bem. é porque era uma época diferente, né? Mas assim, mas não era essa coisa radicalizada. Eram jogadores de futebol tomando uma postura que você podia concordar ou não, eu concordava amplamente, e que não é uma coisa normal. A única coisa boa que eu vi dos jogadores aqui no Brasil nos últimos tempos foi o bom senso. E que também não virou, porque os jogadores não viraram. Virou. E você vai dizer, jogador não tem consciência. Jornalista também não. Jornalista também não. Alguém está fazendo alguma manifestação? Tem emissão em massa aí, em tudo quanto é emissora. Eu não vi nada de nenhuma união. Não, mas não tem. Então é a mesma coisa. Não tem. Então, jogador fala, não adianta falar mal de jogador de futebol, que o jornalista também não tem. É meio que uma consciência de classe que a gente não tem aqui. Mas isso é outra coisa. Só que eu gostei muito daquela... Primeiro que eu era muito amigo do Sócrates. O Casão, o pai dele era amigo de infância do meu pai, que ele era lá da região. Jogaram bola junto. Verdade. Então, eu era muito próximo daqueles caras. Adorava aquilo tudo, aquele movimento. Claro que eu torci pro Corinthians, muito. Em 83, quando o Corinthians ganhou o jogo, eu invadi o campo, fui lá abraçar o Magro, eu me dava bem pra caramba com ele. Nossa, essa imagem tem no YouTube? Isso aí eu preciso ver. O Flávio Talvez. Prado comemorando um título do Corinthians. Só falta o Sormani agora. Não era do Corinthians, era dos caras. Claro, Você vê não, como é mas- diferente? Então, tipo assim, eu não torci pro Fluminense. Tá. Mas cada gol que saía do time do Fernando Diniz, eu comemorava e pulava. Você sabe Mas eu torci pro Fluminense, não torci pro Fernando Diniz. O Flávio fala uma coisa que eu acho muito interessante. Eu não torço pra ninguém, eu torço pra mim. Ah, isso sem dúvida. Eu nunca me esqueço disso. Então, quando o Corinthians jogou com o Chelsea no final do Mundial de 2012, eu falei, o Corinthians vai ganhar. O Corinthians vai ganhar. E eu falei, pô, eu preciso torcer pro Corinthians agora. No mínimo. Eu tô bancando essa história. Claro. Eu torci pro Corinthians contra o Chelsea. Claro. Você torce porque por você, sabe, lógico. porque a vitória por exemplo, eu tô torcendo pro Fluminense ser campeão da Libertadores pela ideia, pelo projeto do Fernando Diniz. Porque eu acho que o Fernando Diniz, se ele for pra final, de uma possível final de Mundial de Clubes, contra qualquer time europeu, ele vai querer jogar bola. Ele pode perder o jogo. Mas ele não vai fazer um esquema covarde como o Abel Ferreira fez. Uma linha de 6 atrás que eu nunca vi na minha vida. Dava pra ter vencido aquele jogo do Chelsea. Óbvio que dava. Mas ele foi covarde. Ele não teve audácia. Ele não foi corajoso. Ele achou que dava pra levar pros pênaltis e de repente ganhar o ficou campeonato. claro isso, né? Entendeu? Ficou claro. Agora, o Fernando Diniz não vai fazer isso. Ele pode perder o jogo, mas ele vai botar o time dele pra jogar do jeito que ele acha que tem que jogar. Ô, Flávio. E é pra frente que ele gosta de jogar.